no século XIX, né, que começou, então, a circular no mundo científico a ideia de que havia um continente perdido, né, que jazia lá no fundo do Oceano Índico. E o Philip Sclater, que era um zoólogo britânico, resolveu chamar esse continente perdido, essa ponte continental, vou explicar melhor por que se chamava ponte continental, é, e por que ele chamou de Lemúria? Porque a questão era a seguinte: ele achava que havia esse continente perdido em função da impossibilidade de explicar por que havia fósseis de determinados animais que foram encontrados em lugares tão distantes uns dos outros, já que não havia nenhum contato entre os continentes onde esses fósseis foram encontrados. Então, o Philip Sclater teorizou a existência dessas chamadas pontes continentais, entre elas a Lemúria. Por que que ele chamava de Lemúria? Em função dos lêmures, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Esses daqui, né? O lêmure é o nome dado aos primatas de Madagascar da ordem Lemuriforme. Sendo primata, tem características semelhantes aos macacos. Existem espécies de lêmures herbívoros e onívoros. Quer dizer, essa aí que eu estou mostrando para vocês, eu acho que está dando para ver pelo menos mais ou menos, né? É uma dessas espécies, é uma das mais bonitinhas. Tem uns que não são tão bonitinhos assim. E aí tem lá, né? Todos possuem polegar opositor e unhas em vez de garras. As caudas são longas, mas nunca preenseis. Quer dizer, as caudas nunca foram utilizadas, não são utilizadas pelos lêmures para agarrar as coisas, tá? É só para dar equilíbrio mesmo. Locomovem-se saltando entre os galhos das árvores. A variação no peso é enorme, desde 30 gramas até 10 quilos. O ancestral já extinto pesava 240 quilos, né? Dentro daquela tendência mesmo, né, no mundo animal, deles ficarem cada vez menores, né? Já visto aí os dinossauros, aquela coisa toda, né? Então, os lêmures, no passado, bem distante, já foram bem maiores, tá? Mas essa ideia, né, ela não surgiu, digamos assim, com o Philip Sclater. Na verdade, esse daí, ó, o Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, também observando a relação entre os animais na Índia e em Madagascar, sugeriu um continente meridional cerca de 2 décadas antes do Sclater, mas não deu um nome a ele. Então, o Sclater ele acabou sendo favorecido porque ele acabou dando um nome, né, a essa chamada ponte continental que ligaria a Índia à ilha de Madagascar, onde os lêmures, né, são até hoje, inclusive, encontrados, né? Tem até um filme da Disney, né? E tem lá o bichinho, o lembre, aquela coisa toda, tá? Então, na verdade, ligando a Índia a Madagascar, haveria essa ponte aí de terra, que seria a passagem desses animais de um lugar para outro. É assim que eles explicavam, né, ou tentaram explicar a existência de fósseis, né, da mesma espécie em lugares tão distantes. Então, vamos lá. Esse aí é o Ernst Haeckel, né? E ele é um biólogo alemão que, em 1868, publicou o livro A História da Criação. E ele argumentava que a origem da humanidade se encontrava na Ásia e não na África, né? Como Charles Darwin, nós sabemos bem, afirmou corretamente, né? Darwin, desde lá de trás, afirmava, olha, a origem, né, dos seres humanos é, advinda da África, né? Mas o Haeckel, que é esse biólogo alemão, acreditava que não, era na Ásia. E ele acreditava também que os humanos estavam intimamente relacionados com os primatas
do Oceano, do Sudoeste Asiático. Tá? E ele também acreditava que esse elo perdido podia ser encontrado nessa massa de terra que, teoricamente, estava há muito tempo perdida, chamada Lemúria. Né? E ele também acreditava, né, nessa tese de que havia uma superestrada continental entre a Índia e a África, e a Lemúria, então, podia explicar como é que os humanos migraram para o resto do mundo, pelo menos, né, na concepção dele. Vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Inclusive, ele escreveu esse livro aí, né, que eu citei, essa capa original do livro em alemão, né, já que ele era alemão. E aí começamos a ver pessoas que não são mais conhecidas aí. Esse é o William Crookes. Né? Foi justamente numa revista científica em que o William Crookes era o diretor, era a figura principal, ele que editava a revista, né? Que o Sclater, né? Publicou a sua tese. Veja bem, né? Então, o Sclater se utilizou dessa revista, essa revista se chamava, né? Quarterly Journal of Science, né? E foi justamente na revista do Crookes que essa teoria toda veio a lume. Aí, inclusive, tem uma capa aí, né? A capa dessa revista aí, ó. É a revista científica, né? O nome do William Crookes, inclusive, aparece ali, uma letra menor, né? Mais para o centro, acima ali do volume 2, né? E aí nós temos um mapa, né? Em que mais ou menos aí descreve como é que era a Lemúria, né? Na concepção deles. A Lemúria está ali do lado esquerdo. Dá até para ver ali, só que está muito pequenininho, do lado esquerdo da Austrália, né? E a África do lado esquerdo, lá bem do fundo, lá realmente para o canto esquerdo, né? Bem mais para o canto esquerdo. A Lemúria está ali no meio, né? Fazendo a ponte ali com a Índia, né? E aí aqueles traços ali indicam, né, que da Lemúria teria se estendido ali a própria raça humana, segundo o biólogo alemão, né, até e outros animais, tanto para a África quanto para a Oceania e para a Ásia. Então, isso, pessoal, tinha todo o embasamento, digamos assim, científico, já que era um esquema, uma ideia, uma tese apoiada por grandes cientistas. Tá? Então, a Lemúria já foi uma proposição científica. Né? E aí vocês devem se questionar, poxa, se era uma questão científica, né, como é que, então, hoje não se fala mais nisso e tudo mais, né? Como é que isso continuou sendo falado e citado por aí? E aí é que está, pessoal, que nós nos deparamos com uma figura que vai ser muito importante nesse processo, que é Helena Blavatsky, que nós conhecemos bem, né? A criadora aí da teosofia. A Helena Blavatsky tinha uma mania, né? Mania porque era muito repetida. Era uma pessoa que era muito antenada. Ela realmente lia de tudo, e tudo que parecia ou que poderia interessar a teosofia, ela pegava emprestado, digamos assim. Né? Então, essa mística russa, né, do século XIX, que se arriscava muito em falar de ciência, só que ela não era uma cientista, ela não tinha conhecimento científico nenhum, né? Também não tinha uma educação esmerada, e achou, então, que a Lemúria era um prato cheio, digamos assim, para que ela contasse uma série de histórias. Então, no livro seu de 1888, chamado A Doutrina Secreta, né, ela
passou a promover uma ideia de que toda a humanidade descendia de 7 raças raiz, entre aspas. Foi bem esse o termo que ela se utilizou. Uma delas era a Atlântida, né, que nós, inclusive, já falamos a respeito aqui com vocês, e a outra raça provinha desse continente, Lemúria, idealizado pelo Sclater, que era um cientista, né? E que ele situava ali, né, como vocês puderam ver ali no Oceano Índico, né? Então, ela, na verdade, para dar mais sustentação a essa tese das raças raiz, e a gente vai ver isso bem depois, né, naquele esqueminha no infográfico, ela disse que, na verdade, essa tese da Lemúria foi confirmada por um mestre ascensionado. Tá? Podemos até voltar, né, um pouquinho aqui para que vocês possam visualizar, já que estamos falando nele, né? Então, nós estamos vendo aqui, ó, o Philip Sclater do lado direito, o zoólogo que criou essa teoria na tentativa de explicar a presença de fósseis de lêmures em Madagascar e no subcontinente indiano, isso em 1864, e em 1882, Helena Blavatsky diz que há um mestre ascensionado chamado Kutumi, e esse é muito interessante, nós já fizemos no nosso canal um estudo sobre isso, sobre a questão dos mestres ascensionados, e é bom que a gente falar um pouquinho sobre isso agora. Ela cria esses mestres ascensionados e passa a dizer que esses mestres ascensionados vivem no Oriente. E, passado um tempo, depois que ela começa a utilizar muito né, essa ideia de mestres ascensionados, de que eles efetivamente existem, que moram no Tibete, moram no Nepal, enfim, na China. Então, certas pessoas passaram, então, a ir atrás desses mestres ascensionados, né? E ela dava mais ou menos a localização, né, da residência desses mestres ascensionados, dizia que eles eram muito conhecidos, muito venerados, e a partir de um determinado momento, né, as pessoas entusiasmadas quiseram conhecer esses mestres ascensionados. Um deles foi o Kutumi. E aí chegaram lá, né, e no local onde ela dizia que esse mestre ascensionado andava livremente e ensinava as pessoas, e, né, para surpresa de muitos, ninguém naquele local, ou naquela cidade, ou naquele país, sequer houvera ouvido falar deles. Então, era tudo uma grande invencionice, uma grande mentira. E aí, então, voltando a essa questão, né, ela passa a dizer, em 1882, que esse mestre ascensionado, né, havia citado a Lemúria como um dos continentes perdidos que teria abrigado a terceira raça raiz. Né? Em 1888, como já adiantei para vocês, né, ela retira da descrição do Kutumi em As Cartas dos Mahatmas a crença nas raças raiz e continentes perdidos, né, Atlântida, Lemúria, continente hiperbóreo, e as inclui em seus livros teosóficos, né? Que eu já, inclusive, citei, né? Que, no caso, foi o livro A Doutrina Secreta, de 1888. Né? E isso com o apoio de alguém que se tornou o seu parceiro de divulgação da teologia, que foi William Scott Elliott, que, em 1904, aprofunda essa questão, ele que, né, como está dizendo ali, é um teosofista indiano, que lança o livro Entre Dois Mundos, a história da Atlântida e da Lemúria perdida. E é neste livro que nós vamos encontrar os mapas
né? Vou mostrar aqui vamos ver se eu... Vamos encontrar esses mapas aqui, ó. Esse é um dos mapas que se encontram nos livros desse teosofista indiano, William Scott Elliot. Tá? Que são os mapas que nós vamos encontrar no livro dessa figura muito conhecida nossa, que é o Edgar Armand, que divulga esses mapas no seu livro Os Exilados da Capela. Só que ele não diz de onde que vieram esses mapas. Porque ele sabia que se ele dissesse que todas aquelas ideias teriam como origem a teosofia, ele sabia que as teses que se encontram no livro deles, as aulas da capela, não poderiam, né, sofrer oposição dos espíritas. Edgar Armand, que era reconhecidamente, não sou eu que estou dizendo, a própria biografia dele, enfim, era um grande admirador das teses da teosofia, de Helena Blavatsky, do orientalismo, etc., etc. Né? O que lhe causou uma série de situações desconfortáveis no movimento espírita, ao ponto de, né, de ter que sair da Federação Espírita do Estado de São Paulo, da USE, e fundar a Aliança Espírita Evangélica, que aí sim, né, lá ele teve a liberdade que tão queria de implementar essas suas ideias. Né? Então, muito pouca gente sabe daqueles mapas lá. E esses mapas contêm erros, não só, né, de dizer que a Lemúria existiu, mas ele apresenta, vou até voltar aqui um pouquinho, ó, uma constituição do planeta que não corresponde ao ano que ele diz que corresponde. Né? Ele diz ali que esses mapas têm alguns milhares de anos, que a Terra teria sofrido uma série de transformações em alguns poucos milhares de anos. Enquanto que essa Constituição aí, que na verdade nunca existiu, né? Mas que seria um pouco semelhante a períodos, né? Essa Constituição aí dos continentes e tudo, seria algo semelhante à Constituição do planeta Terra, não só há alguns milhares de anos, mas há muitos milhões e milhões e milhões de anos, onde os seres humanos sequer ainda haviam enfim, existido, né? Não havia seres humanos naquela época, né? Nem lemurianos, nem atlantes, nem nada disso, né? Então, uma série aí de problemas, né? Mas muito fruto do desconhecimento científico da época. E daqui a pouco a gente vai ver, né, efetivamente, o que já temos, né, em termos de ciência nos dias de hoje, está mais do que comprovado e tudo mais. E tem uma figura também muito interessante que ajudou a Blavatsky a fantasiar tanto, né, acerca da Lemúria, que foi esse daí, ó, o Donnelly, tá? O Ignatius Donnelly. O Ignatius Donnelly, no seu primeiro livro chamado Atlântida, o Mundo Antediluviano, né, foi o que influenciou a Blavatsky muito, né, em relação a esse tema aí. Na verdade, ele escreve esse livro muito influenciado pelo romance utópico de Francis Bacon, chamado Nova Atlântida, de 1627, né? E também um pouquinho, ele se inspira também um pouquinho no Júlio Verne. E ele prossegue aí, né, falando de Atlântida, e também acaba abarcando a ideia de Lemúria, né? Então, o Donnelly abordou essa massa de terra imaginada como realmente com a mesma diligência dos cientistas da época. E então ele acabou reunindo esses fragmentos de mitos do mundo antigo e afirmou, por exemplo, que a descrição de Atlântida, por exemplo, né, já que também é um continente perdido, feita por Platão,
não era, como se supunha, uma fábula, mas uma verdadeira história. E aí ele inclui, né, a Lemúria nessa história toda. E aí o Donnelly prosseguiu afirmando que a Atlântida foi o berço da civilização, né, o verdadeiro jardim do Éden, o berço de todas as religiões e mitologias da humanidade. E como na ideia de Blavatsky, Lemúria precedeu a Atlântida, então você tinha ali toda uma ideia de sequência, né? Que os lemurianos eram uma raça anterior aos Atlantes. E esse livro do Ignatius Donnelly foi um grande best-seller que transformou Donnelly da noite para o dia em uma celebridade literária. O que, aliás, né, chamava muito a atenção da Blavatsky. A Blavatsky ela pegou várias de suas teses de livros de realismo fantástico. Né? Realismo fantástico era o tipo de literatura que precedeu a nossa ficção científica. Tá? A ideia, por exemplo, da Terra Oca, do Vril, enfim, que a gente qualquer dia até pode falar sobre isso, né? Ela tirou toda essa tese de um livro de realismo fantástico. Tá? E o Donnelly era um desses, né? Que escrevia também realismo fantástico. Né? E, inclusive, o Donnelly foi tão bem sucedido nessa questão de reavivar a história de Atlântida, dos continentes perdidos, que no Carnaval de Nova Orleans, no famoso Carnaval de Nova Orleans, né, o tema principal, né, assim como tem as temáticas hoje do nosso Carnaval, né, o tema principal da Terça-feira Gorda de Nova Orleans, em 1883, foi justamente a Atlântida. Tá? Então, né, vale a pena a gente citar, mesmo que brevemente, a influência do Ignatius Donnelly nesse processo todo. Né? Ele que nasceu em 1831, né, morreu em 1901. Né? Então, vocês percebam aí que são todos contemporâneos. Né? O William Scott Elliot, né, teosofista indiano, que fez esses mapas aí, que consta no livro de Edgar Armond, Os Exilados da Capela. Quem tiver poderá conferir, né, o que está lá dizendo. Bem, o que eu mais posso falar antes de a gente entrar na questão do espiritismo? Deve estar, bem, já entrou alguma coisa de espiritismo, porque no livro dos Exilados da Capela são citados Atlântida e também Lemúria, né? Como vocês viram aí, né, em relação a esse mapa que é apresentado lá e que, na verdade, é do teosofista William Scott Elliot. Né? William Scott Elliot, né, como eu já falei para vocês, publicou um livro, A História de Atlântida, e seguido em 1904 pelo livro A Lemúria Perdida. E aí que, né, ele inclui um mapa do continente da Lemúria, estendendo-se desde a costa leste da África até os oceanos Índico e Pacífico também. Tá? Bem, então a Blavatsky, né, ela passa a teorizar no livro dela que a Austrália era uma região remanescente da Lemúria e que os aborígenes australianos e os aborígenes tasmanianos eram de origem lemuriana ou lemuro-atlante, né? Por isso que Atlântida aí foi citada por mim, porque realmente é colocada em todo esse bojo teórico, né? Nessa pseudociência da Blavatsky, esses povos aí, os aborígenes australianos, os aborígenes tasmanianos, surgiram após o cruzamento com animais. Inclusive, ela descreve os lemurianos assim como indivíduos com os pés para trás, igual curupira. Eles tinham um olho aqui na testa e realmente um semblante assim muito, muito, muito estranho, muito esquisito, realmente. Né? Então, tem toda uma descrição que ela faz disso daí. Tá? Então, o que a gente percebe é o seguinte:
né, que através da figura de Edgar Armond, de seu livro Exilados da Capela, né, é que adentra ao movimento espírita essa ideia de Atlântida. Só que em 1949, a gente até pode desculpar, de certa forma, o Edgar Armond, porque até 1949 se acreditava ainda dessas pontes continentais. Tá? Então, só que ele não fica só na questão da ciência, ele vai buscar também informações, né, nos livros da teosofia, ok? Mas a gente vai deixar essas explicações aí, né, de como que é hoje para daqui a pouco. Vamos seguir aqui no nosso esquema. E onde mais que eu vou encontrar citações à Lemúria, propriamente falando? No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Né? No livro A Caminho da Luz, Emmanuel cita os lemurianos. Tá? Os lemurianos, obviamente, a Lemúria, né? E também Atlântida. Então, vemos aí que talvez também influenciado pela ideia predominante na época de que esses continentes perdidos existiam, Emmanuel faz essa citação em seu livro A Caminho da Luz, tá? Que é uma tese, inclusive, que depois, né, acaba caindo por terra. Ok? Bem, então o que acontece? Como é que isso, vamos então voltar lá no nosso... tá. Tem até uma coisa interessante aqui que a gente, no nosso infográfico aqui, a gente tem que citar também a influência do Edgar Cayce da literatura do Edgar Armond, né, nos livros de Edgar Armond. Porque Edgar Cayce, inclusive, que é contemporâneo, né, de Edgar Armond, dizia ter visões acerca da existência de continentes submersos, entre eles a Lemúria. Inclusive, ele prevê que antes do final do século XX, né, Atlântida iria emergir do fundo do mar. Né? Também se sabe, bem conhecido, bem conhecida a admiração que Edgar Armond tinha por esse vidente norte-americano chamado Edgar Cayce. Então, aqui, ó, já em 1939, como já falamos para vocês, Emmanuel fala dos arianos puros, que é uma tese também da teosofia, porque a teosofia fala das 7 raças raiz, entre essas raças, a raça ariana. Então, Emmanuel repete essa tese, fala dos arianos puros e cita o antigo continente da Lemúria, que teria sido arrasado, aí abre aspas, né? Arrasado em parte pelas águas dos oceanos Pacífico e Índico, e de cujas terras ainda existem porções remanescentes, como a Austrália. Então, ele repete a tese constante em Helena Blavatsky, que não era cientista, era uma mística, né? Enfim, não tinha embasamento nenhum para falar sobre assunto tão complexo como geologia, enfim, principalmente a geologia, né? A geologia que mexe mais com isso daí. Tá? 1949, Edgar Armond inclui os mapas equivocados da Lemúria do teosofista Scott Elliott em sua obra Os Exilados da Capela, sem dizer a fonte. E aí que nós, a partir dos anos 60, que nós, então, vemos como essa ideia de Lemúria, de Atlântida, do continente hiperbóreo, cai completamente por terra. Porque foi Alfred Wegener, né, o primeiro a começar a descortinar essa realidade. Então, diz ali, ó, apesar de datar de 1912, foi só nos anos 60 que o geofísico alemão teve reconhecida sua tese da deriva continental,
que colocava por terra a existência das chamadas pontes continentais, entre elas, né, entre elas, a Lemúria. Que teoria é essa do Alfred Wegener? A de que as massas de terra ficavam como que uma espécie de deriva, elas se movimentavam. Só que ele não conseguiu aprofundar bem essa questão, mas o trabalho dele foi realmente revolucionário, porque põe abaixo essa questão das pontes continentais e demonstra, através da movimentação dos continentes, né, o porquê desses animais, né, da mesma espécie, por exemplo, terem sido encontrados tão distantes um do outro. E é aí que surge a ideia da Pangeia, né? A ideia de que em tempos imemoriais, lá milhões e milhões e milhões de anos, todos os continentes que hoje nós conhecemos, na verdade, se constituíram em um só. E, em função da deriva continental, eles foram, então, tomando diversas conformações até os tempos de hoje. E que, na verdade, essa movimentação prossegue. Tanto é que há medições precisas, né, feitas por equipamentos e tudo mais, que demonstram, por exemplo, que o continente americano e o continente africano se afastam cerca de 5 a 10 centímetros por ano. Então, claro que isso ao longo de milhões de anos, né, vai se assomando, né, fazendo com que, então, daqui a milhões de anos, tenhamos uma conformação dos continentes completamente diferente da que nós temos hoje. Tá? Já em 1962, né, aí temos o Robert Palmer, né, que em 1962, junto ao Donald Mackenzie, revoluciona novamente as ciências da Terra ao aprofundar a tese de Wegener e revelar a existência das placas tectônicas, enterrando de vez a possibilidade de haver continentes submersos. Então, estava ali descoberto o fenômeno do tectonismo, que é a explicação para praticamente todos os fenômenos que nós temos hoje. Os terremotos, os maremotos, os tsunamis, as erupções vulcânicas, tudo isso deriva do tectonismo, que é justamente a existência, baseada na existência e na movimentação das placas tectônicas. E nós sabemos bem, né, que há cerca de 12 placas tectônicas principais e outras menores. Né? É por isso que em determinadas regiões nós temos uma incidência maior de terremotos, como, por exemplo, na região do Pacífico, no Chile, né? Também lá no Oriente, temos a falha de San Andreas, em Los Angeles, que diz que quando aquilo lá se movimentar, vai varrer Los Angeles do mapa, né? Porque são regiões próximas, né, a falhas geológicas, né, que então provocam que são oriundas da movimentação das placas tectônicas e que causam, né, esses terremotos. No caso do Brasil, né, nós estamos muito afastados, né? Estamos bem no meio de uma placa tectônica. Nós não estamos em meio a duas placas tectônicas, né? Nós estamos no meio, então aqui a incidência de terremotos é muito menor, né? Claro que existem algumas movimentações, alguns abalos, mas nunca serão abalos sísmicos tão grandes como em determinadas regiões mais suscetíveis, né, delas ocorrerem. Tá? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Agora tem umas questões aqui interessantes, no sentido de como que essas ideias continuam pervagando aí, não só o espiritismo, mas também em outras filosofias espiritualistas. Então, por exemplo, nesse livro aí, de um médium
ou pelo menos suposto médium chamado Norberto Peixoto, que diz psicografar Ramatiz. E, aliás, em Ramatiz nós também encontramos citações a Atlântida e Lemúria. Mas por que isso? Pela mesma razão que encontramos em Edgar Armond, porque o médium de Ramatiz, na verdade, nunca foi espírita. Ele passa a se dizer espírita porque ele passa a se dizer médium. Mas, na verdade, ele sempre defendeu até o último suspiro de vida, todas as teses de Helena Blavatsky. Era um orientalista, né? Tinha lá na própria biografia dele, já mostramos em lives nossas lá no nosso canal, né? E que ele sempre se disse teosofista, ele foi parte também da Rosa Cruz, do movimento Rosa Cruz, né? Enfim, era um indivíduo que, inclusive, dizia em alto e bom som que o espiritismo deveria abraçar essas teorias e dizia até que o espiritismo iria perecer caso isso não acontecesse, não abraçasse as teses, né, da teosofia, que ele certamente achava serem superiores, né, às teses da doutrina espírita, né? Então, por exemplo, o que nós achamos nesse livro, né, que é recente? E é algo muito interessante, porque entre esses místicos, entre esses chamados universalistas, há uma série de teses que que se chocam entre si. Então, por exemplo, esse autor aí já vem com a ideia que é um pouco diferente, né? Já tem uma ideia própria. Ele diz, por exemplo, que os lemurianos e os atlantes de pele vermelha não foram procedentes do satélite de Capela, da constelação do Cocheiro, que eles teriam vindo de um outro orbe, que é do sistema estelar de Sírius, em que o Sol é uma estrela de intenso amarelo ouro, inigualável em sua beleza, no mesmo movimento espiritual de transmigração que trouxe os capelinos. Adoradores do Sol, irrepreensíveis magos e alquimistas, transmutavam os metais grosseiros em ouro. Quer dizer, o que é interessante nisso aqui é que eles, para fazerem valer, né, determinados pontos das teses deles, eles passam a dizer, por exemplo, que nós vamos encontrar esses mesmos indivíduos em outros planetas superiores, ou em mundos superiores, como os magos, os alquimistas, etc., né? E aí ele diz também que os capelinos, que na verdade não vieram para ele, não vieram de Capela, né, segundo o Edgar Armond, teriam vindo de Sírios. Aí ele diz que os capelinos e cutis branca tinham uma estrela distante, de minguados raios solares como claridade das manhãs invernais a iluminá-los. Quer dizer, gosto, né, de utilizar um discurso poético, né, para impressionar. Não por acaso, semelhantes em evolução e em conhecimentos iniciáticos, novamente, né, eles como são adeptos do orientalismo, que tem essa questão, né, dos mestres iniciáticos, né, enfim, de toda essa história, então eles passam a dizer que lá em Capela, ou que lá em um mundo superior qualquer, tem isso tudo. Então, em conhecimentos iniciáticos, ao de pele vermelha. Esses migrados, impostos à força coercitiva animal de corpos rudes e primitivos, teriam que se adaptar à vida selvagem, de condições climáticas inóspitas e perigosas da Terra de então. Latentes em sua memória astral, todos os conhecimentos e realizações adquiridas anteriormente contribuiriam para a evolução dos espíritos hominais terrícolas. Por intercessão de espíritos superiores e amorosos que os acompanharam nessa migração e por deliberação dos engenheiros siderais, permitiu-se a formação dessa raça vermelha em vosso orbe. Aí ele fala, né, das origens raciais, né? Então, novamente falando da tese da Blavatsky, ele desenvolve a tese da Helena Blavatsky na teosofia. Da amálgama dessas duas raças provenientes de outras paragens do cosmos, enxotadas do Éden remoto após os cataclismas, botei psique ali, porque o nome é cataclismo, né? A palavra é cataclismos, e não cataclismas, mas está no livro assim, que afundaram as civilizações lemuriana e Atlante, obrigando-as à migração,
constituem-se em solo brasileiro o tronco indígena tupi, mais avermelhado, e de outro lado do oceano o tronco dos árias, olha os árias aí, os arianos lá, um misto dessas duas raças-mãe, isso é tudo teosofia, cujos descendentes foram os celtas, os latinos e os gregos. Realmente, na teosofia, os atlantes teriam dado origem a todos esses povos aí, os celtas, os latinos, os gregos, enfim, né? Porque eles veem a Atlântida como uma espécie mesmo de origem de tudo, né? E aqui o último slide, né? Ele prossegue lá dando as suas explicações. A sua pele avermelhada, que originalmente fazia parte da configuração perispiritual dos emigrados, agora o perispírito tem cor de pele. Estranho, né? Se fez presente quando da reencarnação daqueles exilados. Desventuradamente deixaram-se levar pela ambição desmesurada e pela magia negra. É a tese da Blavatsky, né? Obviamente tem um pouco a ver com o mito de Atlântida, como eu já expliquei para vocês, de Platão, onde ele desenvolve essa ideia, mas como um mito, não como uma realidade, que os Atlantes começaram a se degenerar, né? E aí sofreram a sanção dos deuses. Então ele aqui diz que tem um pouco a ver, né? Então, desventuradamente, deixar-os levar pela ambição desmesurada, isso é um empréstimo de Platão, e pela magia negra, aí já é, né, a imaginação dos espiritualistas, quando utilizaram todos os conhecimentos iniciáticos milenares gananciosamente em proveito próprio e para o mal. Muitos espíritos daqueles antigos lemurianos e atlantes da raça vermelha, que eram exímios curadores e que em vidas passadas foram alquimistas a serviço das organizações trevosas e dos magos negros, uma misturada danada, e que muito manipularam os elementais da natureza, estão reencarnados e comprometidos com um desiderativo curativo dos semelhantes dos dois lados da vida, né? Então, perceba que é um livro recente, esse daqui, né? Não foi publicado não faz tanto tempo, ainda insiste, né, na ideia de que Atlântida existiu, de que Lemúria existiu, né? Toda essa história, né, que nós não contamos para vocês, né? Mas em algum outro estudo a gente vai mostrar para vocês como que aquela Atlântida de Platão, como toda aquela história da Atlântida de Platão foi sendo modificada ao longo do tempo. Há uma série de Atlântidas por aí ao longo do tempo, né? Inclusive, a existência de Atlântida foi até utilizada politicamente, né? Por indivíduos que queriam a exaltação nacionalista, né? Que objetivavam a exaltação nacionalista. Inclusive, o próprio Adolf Hitler, né? Sabe-se hoje, e há estudos históricos aí feitos por historiadores, que indicam a ligação de alguns ministros de Hitler com o ocultismo, inclusive com a ideia, né, da Atlântida, inclusive também do continente hiperbóreo. Eles, inclusive, fizeram missões até esses lugares, foram até o Nepal, inclusive, atrás um pouco dessa história, justamente a questão da raça ariana, né, a origem da raça ariana, né? Sabe-se que, por exemplo, que alguns indivíduos que fundaram, né, o nazismo, o movimento nazista, tinham ligações, né, com as próprias ideias da teosofia, com todas essas teses aí, e da teosofia também do próprio ocultismo, tá? A gente pode até, num outro momento, aprofundar isso daí, que é muito interessante. Inclusive, eu coloco tudo isso, né, no meu livro sobre Atlântida, tá? Que eu justamente cito aqui, ó, no finalzinho desse infográfico, né? Para mais informações, leia a obra Atlântida, um mito, uma perspectiva espírita e científica, né? Que nós publicamos lá pela Fontenelle, né? Já que, né, as nossas queridas editores espíritas querem continuar na fantasia. Querem continuar publicando por aí, divulgando por aí, obras mediúnicas que falam de teses há muito tempo, né? Já lá por quê? 60, 70 anos, caíram por terra. Vemos
o caminho a caminho da luz, vemos os lados da capela simplesmente reproduzindo uma tese científica à sua época, e que hoje não faz mais o menor sentido. Já se sabe por que dessas coisas, né? Sabemos que não havia necessidade, que também hoje já se chega à conclusão, né, não só hoje, mas já há um bom tempo, pelos geólogos, pelos oceanógrafos, que não existe a possibilidade de um continente inteiro simplesmente submergir e ficar por isso mesmo. Né? Não teria para onde ele ir, digamos assim. Afundar para onde? Desaparecer como um continente inteiro. Né? E que se houve movimentações, né, isso tão abruptas, isso pode ter ocorrido sim, porém há milhões e milhões de anos atrás, muito antes da raça humana surgiu, a raça humana, ou a espécie humana, melhor dizendo, surgir sobre a face da Terra. Né? Então, se ocorreu, né, eventos de tal magnitude, ocorreram sim há milhões e milhões de anos passados, né? Então, não faz o menor sentido colocar a raça humana nessa história toda. Então, pessoal, é uma história que só possui furos e que são até hoje, né, reproduzidas, né, por livros espíritas, que por si só, divulgadores espíritas continuam repassando. Mas por que isso? Qual é a lição que isso nos passa? De que nós continuamos, de certa forma, ligados à ideia, né, de que o espírito falou, pronto, tem que ser acreditado, ponto, acabou, eu vou... É a ideia, né, de que o espírito sabe tudo, que os espíritos, né, têm todo o conhecimento, e nós temos aí a prova de que não é bem assim. Eles falam, muitos deles falam segundo as suas próprias ideias, não falam baseados no que, por vezes, efetivamente existiu. Né? Então, a Kardec, inclusive, falou nisso, né? Falou disso, de que, até num texto bastante interessante, que ele intitulado Não Basta Ser Espírito, né? Que, inclusive, é um texto que nós recomendamos. Ele diz lá, não basta ser espírito para ter todo o conhecimento. Né? Porque nós sabemos, né, que os espíritos, por vezes, falam segundo suas ideias, têm opiniões que, por vezes, não retratam a realidade. Há ainda também os pseudo-sábios, né, que aí já não têm humildade nenhuma, eles acreditam piamente do que o que eles acham é a representação da verdade e se aferram a isso. É isso que nós temos lá com os pseudo-sábios. Né? Então, vemos aí mais uma tese, né, que não suportou o avanço da ciência, enquanto que Kardec diz que se alguma coisa na ciência desmentir o espiritismo ou alguma coisa vinda dos espíritos, que nós deveríamos ficar com a ciência. Então, esse é um bom exemplo, o da Lemúria, né, da Atlântida e tudo mais, né, justamente dessa realidade. Então, carece o movimento espírita em muitos temas de se atualizar, né? E para isso a gente tem que procurar os especialistas nessas áreas, né? No caso aí a geologia, oceanografia, enfim, tem várias áreas aí envolvidas, biologia, a própria antropologia, né, de certa maneira, né, porque ali é falado de povos, são citados povos, né, que nem existiram, né? Não se tem, inclusive, geneticamente nenhum traço dos lemurianos, de uma etnia lemuriana ou etnia atlante, né? Então, quando a gente faz esse estudo que tem essa característica, né, de envolver várias ciências, a gente verifica que, por vezes, nós importamos certas teses de outras filosofias, que foi o caso aí que aconteceu, né, por parte do Edgar Armond, também do Emmanuel, né, que repete as teses da teosofia, e depois disso veio também o Hercílio Mais, com o Ramatiz,
enfatizando, mesmo porque a origem é a mesma, né? A origem está na teosofia de Helena Blavatsky, também nos conhecimentos científicos daquela época. Bem, pessoal, então, nessa nossa primeira parte está finalizada aqui e ficamos aí à disposição de vocês para perguntas, considerações, enfim, o nosso bate-papo final. Vou aqui, então, cessar a nossa apresentação dos slides. Oi, boa noite, Arthur. Fala, Gabriel. Boa noite Boa a todos. noite. Boa noite, Boa Arthur. noite. Boa noite. Sim, Então, eu gostei muito de tudo que você falou aí, porque realmente dissipa de uma vez por todas várias coisas que a gente vai lendo ao longo da vida, né? E essa é uma prova inconteste de que realmente essa e outras, né, que a gente estuda aqui no NEF, né? O sim, espiritismo realmente precisa ser revisado, né? Nessas obras que ficam carregando teorias místicas e tudo mais, até porque essa tese que os espíritos carregam os seus pensamentos de acordo com as suas existências antigas tem muito a ver com o que a própria doutrina fala, né? sim. Do estágio do espírito, não é? Uhum. Agora, eu li há um tempo atrás, viu, Arthur, um livro. Eu tava entrando na teosofia uns 30 anos atrás, aí, né, quando eu era garotão, de com Aham. tudo, sabe? Eu fiquei muito simpático às leituras da teosofia e tudo mais, né? Mas depois que eu li um livro chamado O Babuíno, de Helena Ah, Blavatsky, perfeito. Melhor livro que existe sobre isso daí. olha, eu peguei uma decepção tão grande, né? Eu queria Exatamente. saber de você se esse livro é mais uma fantasia de crítica ou é alguma coisa realmente mais Nada, nada. consistente? Existem, inclusive, outros livros, né, mais Uhum, antigos do que esse, que dão conta, né, inclusive com testemunhos da época e tudo mais, que Helena uhum, Blavatsky nada mais era do que uma grande charlatã. uhum, A própria essa ideia dos mestres ascensos ou ascensionados é uhum, uma de tantas provas disso. Eles inventavam as coisas na maior cara de pau, numa época em que as pessoas não tinham como checar. nenhum vazamento, né? Não tinham como checar. Ninguém. Uhum, Hoje, se você pega um avião, claro, continua sendo uma coisa meio trabalhosa, mas nunca, não, mas no século XVIII você ia até o Nepal, até o Tibete, era algo que realmente só para os grandes aventureiros. é. Né? Então eles criavam essas histórias todas, os mestres ascensos, né? Inclusive, existe uma foto que ficou claramente evidenciado que era uma farsa, onde ela tira a foto com os tais mestres ascensos, né? Hum, Então, realmente, esse livro é muito bom, mas existem outros estudos e outros historiadores, outros estudiosos, dando conta dessas tramóias feitas por Helena Blavatsky e a sua trupe da teosofia. poderíamos dizer que ela era uma mediúnica que se desvirtuou na charlatanice? Ela, inclusive, chega a abrir um centro espírita na cidade do Cairo, no Egito. Aham, Só que dura pouquíssimo tempo. Em 2, 3 meses, ela já estava fechando esse centro, que seria um centro, entre aspas, aí, kardecista, um centro espírita mesmo. Só que a preocupação dela era arrecadar. Sendo verdade. um centro espírita, ela ficava muito tolhida nisso daí. Né? Uhum, Então, ela passa a criar a sua própria ordem de ideias, né? Que ela importa de vários outros autores, também imagina muita coisa, né? Cria muita coisa ela mesma, né? Uma pessoa muito imaginosa, né? Tem essa característica. E ela acaba sobrevivendo disso daí, né? Porque ela, inclusive, dava
consultas e aceitava remuneração por isso. Ela passa a Aham. ser vista como alguém com conhecimentos muito profundos sobre as coisas, né? Inclusive sobre o futuro, né? Enfim, todo aquele conhecimento iniciático, né? As pessoas realmente se impressionavam muito com aquilo, né? E aí, com os próprios livros dela, né? Por exemplo, assim que Kardec desencarna, algum tempo depois, a teosofia vira uma verdadeira coqueluche na Europa, ao ponto de Le Marie se converter à teosofia e passa a aceitar francamente os textos de teósofos ou teosofistas nas páginas da Revista Espírita, né? Quer E- dizer, quer sim. dizer, qualquer coisa que possa ter entre verdades e mentiras na obra dela, pelo fato dela ter ido por essa linha, perde toda a qualificação de qualquer parte da obra dela. No É meu isso? entendimento, inclusive, aí é a opinião minha, né? Uhum, Inclusive até de alguns autores espirituais deixam entrever isso. uhum, Alguns até chegam a dizer que essa linha de pensamento seria algo assim que não está, eles dizem, eu vou mais ou menos repetindo a frase, não estão ligados ao Cristo. São movimentos que assim carecem dessa verdade, né? Dessa preocupação efetiva com a melhora do homem. E, uhum. no meu entender, o legado dela causou ao espiritualismo danos assim muito grandes. Inclusive esse movimento New Age, quando a gente vai ver, é toda baseada, é uma continuação desse movimento que a Helena Blavatsky dá início lá no século XIX. Né? É uma continuação. Então, esses movimentos místicos, muitas seitas, que inclusive acabaram muito mal, né? Importaram muita coisa dos livros, de toda essa ordem de ideias da Helena Blavatsky. E o Gurdjieff, como é que chama aquele cara? Gurdjieff, né? Aquele russo lá, tinha cara de Rasputin. Era outro também que brigou com ela uma época e também estava na mesma linha da teosofia, né? Sim, sim. Ela teve várias brigas, né? A própria movimento teosófico sofreu vários rachas, Uhum, né? Foram formadas outras seitas, outros movimentos em função desses rachas. Foi algo muito tudo isso foi muito tumultuado. A própria vida dela sempre foi muito tumultuada. Ela uhum, mesma era uma pessoa muitíssimo difícil de se lidar, uhum, né? Era uma pessoa com graves problemas com vícios, né? Do cigarro, do charuto, do cachimbo, fumava um cigarro atrás do outro, inclusive ela não viveu muito tempo em função dessa vida desregrada dela, né? Então, está muito longe de ser um exemplo em qualquer coisa, Helena Blavatsky, tanto na sua vida pessoal, quanto também nas ideias que ela propunha, que, ao meu ver, estão completamente afastadas da verdade. Quem dentro do espiritismo hoje, junto com essa sua ponta de pesquisa, que é muito legal, Arthur, nossa, muito bom mesmo. Parabéns pela passagem desse conhecimento para nós. Quem hoje no mundo científico ou dentro do espiritismo poderia mudar tudo isso que está, esse misticismo e essa religiosidade dentro do movimento espírita? Quem poderia mudar hoje? Os pensadores. Uma mudança de mentalidade geral, né? Hum, Você começar a apresentar isso, eu acho que tem instituições que têm poder de alcance para isso, né? Para hum, efetuar essas mudanças. Mostrar mostrar que o espiritismo acompanha a ciência, e essa era a vontade de Allan Kardec, né? Tanto é que ele dizia que, né, que se algo fosse demonstrado que mostrasse que o espiritismo estava em erro, que o espiritismo seguiria, e isso seria a ciência, né? Então,
Tem uma série de teses aí que cientificamente não fazem o menor sentido, estão completamente como essa aí dos continentes perdidos e tudo mais. Enfim, é toda uma mudança de mentalidade, né? Não, deixarmos de achar que os espíritos, que o que tá, o espírito ele está ditando necessariamente tem que ser reflexo da verdade, tudo deva passar pelo crivo da razão. Se a gente Uhum. efetivamente voltar a seguir esse critério, mas não só de boca, mas na realidade, aí a coisa pode mudar. E existem esforços para isso. Tem vocês aqui, tem o pessoal do LIP, né? Eu tive, inclusive, tive recentemente no Enlip, né, com o encontro lá dos pesquisadores espíritas, eles estão produzindo coisas da melhor qualidade, tendo como base a ciência. Então, há luz no fim do túnel, mas a gente tem que dar voz para esse pessoal. Mas a gente está dando voz ainda para algumas lideranças que ainda continuam batendo em teclas que, né, infelizmente, perpetuam esse estado de coisas no nosso movimento espírita. Legal, Arthur. Obrigadão, viu? Eu que agradeço, Gabriel. Ô, Arthur, Chega, Davi. então, você tem o que é muito interessante, o livro do Yuri Harari, né? Uhum. Que é onde vai contra Blavatsky, né? Que o homem nasceu, veio da África e foi subindo. E você tinha várias espécies, tipos de tribos, né? Tinha o Uhum. Homo sapiens, o Homo erectus, o Homo de Neandertal, e as misturas das raças entre eles, no meio do caminho que eles foram subindo para a Europa, e da Europa para a Ásia, e da África até a Oceania, né? É muito viável isso. Esse estudo é muito sério, entendeu? Uhum. No desenvolvimento humano, né? É, mas existe o elo, existe para mim o elo perdido, né? Que tem alguma coisa, né? Não é? O mundo tem 4 bilhões, né? E não é só Jesus, né? Jesus é o principal, mas tem É, um monte de seres espirituais muito claro. fortes que atuam, né? Uhum. Que atuam em torno do planeta, né? E também não é o único Cristo, né? E Jesus não só viveu, ou melhor, não só tramita no mundo da Terra, ele já viveu em outros mundos também, né? Então, eu acho que o lance dos egípcios, né, dos judeus, né, que quando a capela fala, né, que ele vai para a China, vai para a Atlântida, vai para o mundo egípcio e judeus, inclusive, né? Essa história vai passando há milênios, né? E não está resolvido. Eu acho que a coisa ainda está em pesquisa. Tem muito. Você falou o negócio do Hitler, do nazismo, né? O nazismo estava atrás da caixa de Pandora e do mundo de viver a eternidade, né? Tem muitos segredos, muitas coisas que não são. A própria igreja sabe disso e não revela, né? E a gente, Não sigo muito essa linha de raciocínio, mas tudo bem. assim, Estamos aqui para trocar ideias. estamos trocando ideia. É. Uhum. E com o espiritismo, você vem um norte, né? Então, Kardec deu um norte. Então, o eterno é moderno, o espiritismo é moderno, porque ele é eterno, Uhum. desde que ele foi baseado. Eu sei que a gente tenta atualizar o espiritismo, por enquanto não tem atualização. Mesmo ele, lá no congresso do Elip, né? Tem muita gente pesquisando, mesmo gente séria. Tem a turma também da USE, né? Também.
exato. muita gente séria e com propostas, né, estudos sérios, mas a base é Kardec e Jesus Cristo, né? Sim. Então, a parte como foi, como não foi, em sua base pouco importa, importa né? Agora, eu acredito que o planeta recebeu um monte de espíritos vindo do universo, entendeu? Sim. E que o planeta também manda um monte de espíritos para várias moradas da casa do A Pai. Só que transmigração planetária é algo transmigração planetária, né? tranquilo. Isso aí. A Lógico, questão é né? que o pessoal pega essa base, que efetivamente é doutrinária, e começa a fantasiar em cima. É, E é, aqui, é, né? por exemplo, eu mesmo que comparar pluralidade com mundos habitados com o que diz a ufologia. Muita É, gente pega o link com o espiritismo da pluralidade dos mundos habitados e aí começa a ligar com as teses da ufologia. Aí é que a coisa começa a degringolar. começa a ficar sem, É, sem base, né? é. É isso aí, valeu mesmo, viu? Obrigado, Davi. Bom dia Muito obrigado mesmo, tá? Eu só ia colocar uma coisa, isso que o Davi lembrou aí do livro do Harari, né? Eu acho que tanto ele como outros cientistas que vão escrever livros similares no futuro vão ter que passar por checagem de especialistas e cientistas no assunto, né? Esse é o crescimento da ciência, né? Porque o Harari se tornou um best-seller, né? E é um cara realmente consagrado, tudo isso. E ele abre portas para a curiosidade da humanidade, né? Esse é o trabalho desse livro dele, eu penso assim, né? Mas mesmo assim, o que ele fala lá merece ser dialogado, sabe? Né? Não é um livro final, sabe? Eu penso assim, né? Concordo com você. Concordo mesmo. No que tange aí, né, a Blavatsky, tem muitas histórias e todas documentadas, né? Por exemplo, tinha um casal que trabalhava com ela e que mostrou, né, para as pessoas os truques que elas se utilizavam, inclusive truques de materialização, né, inclusive de surgimento de cartas, que ela dizia que se materializavam do céu, que na verdade tinham uma portinhola, né, no teto, que em determinado momento jogavam as cartas de lá e fechavam rapidinho, né? Tem histórias muito interessantes mesmo, e que tiveram, inclusive, cobertura da própria imprensa na época, né? Teve todo um... Só que, infelizmente, né, no que se trata aí de certas figuras, muita coisa é encoberta, né? Porque como existe, são obras que têm um apelo comercial muito grande, então se evita, né, de mostrar esses podres, digamos assim, né? Está tendo, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a peça da vida da Helena Blavatsky. Obviamente que nada disso que a gente sabe vai estar lá, né? É só exaltação, é só falar as coisas boas, né? Só aquilo que realmente interessa para fazer perpetuar esse discurso de que era uma grande sábia, né? A pessoa conhecedora dos mistérios do universo, e a realidade não demonstra isso em momento nenhum, né? Inclusive, ela surge com um livro, né, que teria sido escrito numa língua e que, na verdade, só ela sabia ler aquele livro, né? Chamado Era Linda. E, enfim, tem muitas histórias aí que esse livro e alguns outros aí, né, demonstraram que... E é o mundo real, né? Infelizmente, a gente fica nessa coisa de eleger ídolos, e o que a gente sabe é que a maioria de nós, né, que encarnamos aqui no planeta Terra, são espíritos inferiores, terceira ordem, né, e
com questões a resolver, enfim. E aí a gente tem que ter amor à verdade, não a pessoas, né? Eu acho que o mal está aí. Não se pode colocar pessoas acima, né, da verdade. Bem lembrado, né? Tanto é que a gente vê aí as seitas, né? Todas têm adoração a um líder, né? Tem ritual Sim. de adoração a mestres, né? Uhum. Até a Nova Acrópole, que eu tenho simpatia tremenda pela parte da filosofia clássica, tem Uhum. adoração lá pelo fundador argentino, sabe? Isso me Uhum. incomoda muito. Uhum. É. Mas Tereza, assim, você ia falar alguma coisa? 10 horas da manhã. Desculpa, Gabriel, termina. Ô, não, Davi, beleza. você fecha teu microfone, Davi? Eu ia falar a respeito desse misticismo que a gente, inclusive, estava falando antes, né? Que parece que se torna necessário. A Europa, por exemplo, ainda tem esses médiums que são pagos para fazer algumas coisas, Uhum. esses ídolos, nós ainda temos necessidade, nós ainda não nos livramos dele. Aqui mesmo no Brasil, nós temos ídolos, Chico Xavier, Sim. continua nosso ídolo. Tudo que as federações falam, a gente não discute. Nós É. temos esse, nós temos esse péssimo hábito de não questionar. Mas eu não sei se todo mundo percebe, mas está existindo algumas reviravoltas com os espíritas progressistas, que estão sendo bastante combatidos. E, por exemplo, com essa sua tese de você trazer a realidade de um mito que a gente está acostumado e a gente engole e fica, sabe, fica uma simbiose entre esse pessoal e o espiritismo. E aí a gente vê o João de Deus fazendo aquelas coisas, dizendo-se espírita. Isso precisa ser muito combatido. Então, nós precisamos de mais Arthur Azevedo. Para que não. Eu digo assim: a gente precisa de Sim. mais pessoas que tenham Sim. esse tipo de pesquisa para que mostre que realmente nós não estamos questionando nada, né? Nós Não estamos são. aceitando tudo. Outro dia mesmo eu fiz uma live questionando por que Sai Baba ainda é tão idolatrado no movimento espírita. Um guru indiano que foi mais do que desmascarado, né? Não tinha materialização nenhuma ali. O cara ficou trilhardário, pedófilo, com centenas de casos registrados no mundo inteiro de pessoas que nem se conheciam em épocas diferentes. Então, porque como todo criminoso e todo guru sempre tem uma arma, sempre tem uma teoria da conspiração, né? Não, porque isso aí são meus inimigos, são pessoas que me invejam, são as pessoas que, enfim, né? Ele sempre tem esse discurso vitimista, né? E no movimento espírita, pessoas idolatrando um ilusionista, né? Que fazia aqueles truques lá, dizendo que eram materializações, né? Qual é o nome E dele, por favor? Sai Baba, Satya Sai Sai Baba. Baba. Inclusive, quem foi o maior garoto propaganda dele no movimento espírita foi nada mais, nada menos que Divaldo Pereira Franco, que foi enganado por É ele. verdade. E como Divaldo Franco não era mágico, não é mágico e nem ilusionista, ele, obviamente, né, como leigo, achou que ele estava lá materializando relógio, joia, anel, né, que é um espírito de um avatar, na segunda linguagem dele, de um avatar, né, um semideus, né? Inclusive Sai Baba se dizia, né, um deus, né? Ele não era nada humilde não, né? E se utilizava desses truques para impressionar, para dizer, olha, realmente eu sou um deus, eu materializo aqui relógio de ouro, né?
Só que aí, né, foi desmascarado, porque ele, a princípio, não deixava que as pessoas filmassem lá dentro. E aí vazou as imagens. Essas imagens foram coletadas, então, por indivíduos da imprensa, tanto da TV dinamarquesa quanto da TV inglesa, que mostraram a especialistas, né, mágicos, especialistas em ilusionismo. Falei que, olha, esses truques aqui que ele faz, a cinza do relógio, isso aí a gente faz aqui umas 300 por dia, né? Então, e aí também começaram a pipocar os escândalos de pedofilia, né? E no movimento espírita, as pessoas, só porque o Divaldo Franco foi enganado, né? E obviamente, então foram atrás. O Divaldo Franco falou que era um ser iluminado, então eu vou seguir o que o Divaldo falou. Né? Então é assim que a É, gente se comporta, é o né? trem Você baba. vai na opinião dos outros. Sim? É o trem baba, né? Eu tinha um É. sobrinho que seguia ele, mas foi uma gozação em cima desse meu sobrinho. Falei, pô, cara, mas é isso, eu amo meu sobrinho, cara, é demais. Mas enganou uma geração. Não era É. só ele, era uma geração inteira, cara. Pessoas inteligentes, universitários, entendeu? Pessoas cientistas, né? E que o cara é como o João de Deus, né? Só que o João de Deus era mais poderoso. Eu acho que ele é um ator, entendeu? A Globo fechava, era fechada com ele. Todos os poderosos da Globo frequentavam lá o João de Deus, entendeu? Não, E não. eu, pelo Aí, em amor de termos de Deus. poder, Saibaba era